Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você, caríssimo irmão que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais o meu, mais o seu, mais o nosso CarismaCast, o melhor podcast católico da região. E hoje, a presença ilustre da nossa convidada que vamos apresentar, mas primeiro quero me apresentar. A esse que vos fala é o seu amigo João Vitor, junto com meu companheiro aqui. Olá a todo mundo que nos acompanha, eu sou o Fábio Ribeiro, então é um prazer poder estar aqui novamente com vocês no nosso CarismaCast, nossa segunda edição. Lembramos que já tivemos uma no Rebanhão passado, então é um prazer estar de volta aqui com vocês. Exatamente. E hoje temos uma ilustre convidada aqui conosco, né? Convidada que já é cara antiga do Rebanho de Carnaval, né? Mas que sempre marca a sua presença aqui de forma muito vital, né? Queria que ela se apresentasse aqui agora. Bom dia, né? Para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Meu nome é Maria Eduardo, eu tenho 23 anos, faço parte do grupo de oração Boa Nova na paróquia de São Sebastião, na cidade de Breu Branco, e é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Sou grata pela cidade de Tucuruí e sou grata por estar aqui nesse rebanhão neste ano de 2023 e espero que a gente possa ter um encontro com Deus profundo, verdadeiro e duradouro. Falando aí então em encontro com Deus, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente a respeito do tema deste ano, né, do Rebanhão que nós trouxemos aí, que foi trazido aí pela RCC dentro do Rebanhão deste ano. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dele, desse tema, e fizesse uma coligação dele com a vida, né, de oração, a vida do chamado em si, que vem desde o ventre, né, aí até todas as fases da nossa vida, né, a chamada a ser santo. Sim, o Senhor ele nos chama à santidade desde o início, que quando nós nascemos, né? Então, Deus ele quer que a gente viva de fato a nossa fé verdadeiramente. E nós jovens em especial, né, que estão nos escutando, o Senhor ele quer que você também viva a santidade. E esse ano o tema vem trazendo Desperta tu que dormes, e ele vem chamando você que está nesse momento dormindo, no momento de solidão, um momento de tristeza, um momento que você está se sentindo só, para você despertar. E venha conhecer o Senhor ele quer que você tenha esse desejo. E eu acredito que esse ano de 2023, após o tempo pandêmico que nós passamos, o Senhor ele tem coisas novas e um novo muito verdadeiro para a juventude católica, para a igreja católica, na verdade, e em geral, não somente a juventude. E ele quer, de fato, que a gente se levante, depois desse momento tão difícil que nós passamos, que a gente encontre, de fato, nele, agora, verdadeiramente, o valor da vida. Porque nós tivemos um índice muito grande de pessoas que entraram num estado de tristeza profundo. Nesse momento de pandemia que a gente não pode deixar de citar, porque é o primeiro carnaval, de fato, né, que nós estamos tendo com Cristo, depois desse momento. E a gente tem que aproveitar ele grandemente. Infelizmente, o convite foi para muitos, muitos não vieram, mas aqueles que vieram estão presenciando o mover de Deus na vida deles. E é isso que a gente tem que também levar para os nossos irmãos. E aproveitando também agora a divulgação que está tendo, isso ajuda também os irmãos ano que vem vir. E aí o convite fica aberto para quem se sente chamado, né, para vir acompanhar, porque a experiência da gente escutar e da gente ver pela internet é diferente do que a gente vivencia. E aí, quando a gente vivencia de fato, a gente vem ao encontro do Senhor, a gente sai da nossa comodidade, a gente levanta, a gente desperta, a gente sai da nossa casa, é totalmente diferente a experiência que Deus ele nos proporciona. A gente tem que estar sempre aberto para Deus e para o novo que Deus ele tem fazendo na nossa vida. Mas a gente também tem que tomar uma decisão. Uma decisão, eu decido por Deus e eu quero estar com Deus e eu vou à procura de Deus para eu me fortalecer. Exatamente, Maria. Isso que você falou foi muito importante, né? O próprio ato da pessoa escolher vir aqui já é um milagre de Deus, né? Nesse mundo em que vivemos, nas quais as tentações pelo mundo, né? As grandes paixões pelas coisas carnais do mundo sempre tentam os jovens, né, a estarem no mundo. E estar aqui hoje, no Rebanhão de Carnaval, como você falou, o convite foi feito para muitos, muitos não puderam vir. Talvez porque ainda não foram chamados, mas quem sabe nos próximos anos isso não aconteça, né? Então, eu quero saber agora o seu chamado, quando aconteceu?
Conta um pouco da sua trajetória até aqui. Hoje a gente te conhece, né? Conhece você como uma grande pregadora que é, né? Mas queremos saber um pouco da sua caminhada também. A minha caminhada, ela foi desde o ventre da minha mãe. Eu tive a graça de nascer numa família católica, a qual minha mãe e minha avó, até hoje, né, graças a Deus, se dedicam ao serviço da comunidade. As duas são ministras da Eucaristia e ministras da Palavra. A minha mãe, em particular, também participa do grupo de oração, e foi através dela que eu tive o encontro no grupo de oração da minha cidade. Então, muita gente lá no Breu me conhece de pequenininha como a neta da Dona Glória, que acompanhava a Dona Glória nas missas, e era aquela menininha que vinha agarrada na saia da minha avó. Aí, de vez em quando, alguém chega assim e fala assim: tá, a neta da Dona Glória, a menininha que ficava andando amarrado na saia dela. Eu sou a menininha que andava com a avó segurando na saia. E aí, eu tive a graça, que muitos não têm, de crescer nesse meio. Mas eu também me encontrei, antes do grupo de oração, como coroinha. Então, o serviço de coroinha, né, o serviço à igreja, ajudar no altar, já me proporcionou muitas experiências. E através também do grupo de coroinhas, o Senhor, ele me tirou de muitas oportunidades de coisas ruins. E ele também me tirou de amizades, porque eu era uma coroinha muito dedicada, muito chata, vamos dizer assim, que eu queria estar sempre servindo, eu gostava, eu amei, eu me encontrei dentro do grupo de coroinha. Então, eu tive que abdicar de muitas coisas, porque eu tinha que ir para missa aos domingos, tinha alguma coisa na comunidade, precisava de coroinha. Aí, no tempo, a gente estava com problema de questão de coordenação, então a gente meio que se coordenava, e aí a gente, que era os mais velhos, a gente estava tomando iniciativa, e a gente precisava ir, e o grupo de coroinha me ajudou a tirar muitas coisas ruins da minha vida. Mas, de fato, o meu encontro com Deus verdadeiro aconteceu quando eu conheci o grupo de oração. E quando eu conheci o grupo de oração Boa Nova, que é o da minha cidade, né, que eu tive o meu encontro lá, que eu vi, sim, era isso que eu queria para minha vida, lá em 2017, acho que foi em 2017, que meu início, eu me encontrei de uma forma como eu desejava, porque eu tinha um desejo de preencher um vazio dentro de mim, que esse vazio ele só era preenchido por Deus. O meu encontro no grupo de oração foi engraçado, porque eu não queria ir. Como muitos jovens, não quero ir, não vou. Aquele povo é estranho, fica orando em língua. Não gosto daquele povo. Só tem gente velha. No tempo estava iniciando o Ministério Jovem no meu grupo de oração. Eu só tem gente velha, não sei o quê. Aí a minha mãe falou duas frases para mim. Ela falou assim: Eduarda, primeiramente, eu sou a sua mãe, não importa a idade que você tem, e você tem que me obedecer. E segundamente, você não se governa, e você vai. E aí eu fui. E aí eu me encontrei dentro do grupo de oração. A minha mãe, como mãe mesmo, ela me proporcionou, através da autoridade dela, de fato me encontrar. Porque se ela não tivesse falado para mim que eu iria porque ela mandava em mim, eu não teria ido. Ela poderia ter deixado eu quietinha no meu canto, mas ela decidiu utilizar da autoridade dela. E eu, como respeito, porque ela é minha mãe, a gente tem que ter esse respeito, né? Com certeza, isso não é uma coisa que a gente não precisa nem falar para os jovens, nem para ninguém que está escutando. E eu fui. E essa experiência que eu tive naquele encontro, eu desejei ter mais. E esse desejo de ter mais, ele me mostrou o que Deus ele queria para a minha vida. Ele me mostrou planos os quais eu vou aceitando. Às vezes a gente sente que não está preparado, mas o Senhor vem falando que não te preocupa, eu vou te capacitar. Igual o ministério de pregação, que é o meu ministério, que é o ministério que Deus deu para mim. Eu ficava com muito medo no início. Só que o Senhor ele falava para mim: calma, vai dar certo. É o início, a gente fica confuso, fica com medo, dá um frio na barriga, dá uma vontade assim de dar uma pirada, porque é muita pressão, mas o Senhor ele capacita a gente no caminho e na vontade e na missão que ele tem pra gente. Maria, só para, como você bem disse, né, tem esse chamado, né, nós somos chamados desde o ventre, mas tem um momento ali que vai nos chamar mais atenção ainda, vai ter essa busca muito maior, vai ter ali demonstrar muito maior para a gente, né, desse querer de Deus para a nossa vida. É só que a gente é chamado, mas como você disse, muita gente foi chamado para o Rebonião e não veio, ou muitas vezes é chamado por Deus e não atende esse chamado. Como é que essas pessoas, pelo menos com a sua experiência,
é essa vivência do chamado, porque o chamado é todo dia. O que você faz para continuar ali nesse tete-a-tete com Deus, nessa aproximação com Ele, porque nós devemos buscar sempre mais, né? Então, qual é a sua rotina, do que você faz, quais são as suas dicas para os jovens que estão em casa, mas também para a gente que acompanha aqui no Rebanhão de Carnaval, as dicas da sua rotina para ter essa aproximação a mais dentro do seu próprio chamado. Por exemplo, você buscou, né, mais o seu chamado aí, a pregação, e provavelmente você deve rezar o texto, tem uma rotina aí que você possa indicar para quem acompanha aqui o CarismaCast? A minha rotina é um pouco complicada, porque eu trabalho de manhã à tarde e à noite eu tenho faculdade. Então eu tenho que organizar muito bem o meu tempo. O que eu prezo sempre, em qualquer momento, sempre eu vou priorizar é ir à Santa Missa aos domingos. Eu não posso faltar à missa aos domingos. Eu tenho que ir para a Santa Missa domingo. Às vezes a gente meio que se perde um movimento ou uma pastoral dentro da igreja e a gente pensa que só para aqueles encontros que o movimento ele vai te proporcionar já basta. E a gente esquece a importância da Santa Missa. Então, é essencial para quem está escutando, vá para a missa. Vá à casa do Senhor. Você que já comunga, comungue. Receba o Senhor dentro de ti. Te prepara também, vai à confissão. A rotina que eu tento manter são essas. Ir para a missa, confissão, rezar o texto. Eu digo para vocês assim que, eu até falei como eu disse, me liga pra gente rezar o texto, porque às vezes é difícil rezar sozinha, me liga, porque a gente precisa de um amigo, né, para ajudar a gente na caminhada. E a questão também da leitura da palavra, de refletir a palavra, de estudar a palavra. Quando nós somos chamados para um encontro ou para o grupo de oração, para um tema, a gente tem que se preparar. E para nós pregadores é importante que a gente ande de acordo com a palavra. Porque senão a gente vai falar palavras que saem da nossa mente, não que saem do coração de Deus, né? Então essa é a minha rotina, é tentar me manter no máximo que eu consigo, porque a rotina de quem trabalha e estuda é muito complicada e a gente não pode se deixar abater. Tem dias que são muito cansativos, a gente acorda com muita preguiça ou a gente vai dormir muito cansado, e o cansaço não só físico como mental, que ocorre muito. A pessoa ela se desgasta mentalmente e aí é o ponto dela não conseguir fazer mais nada. Mas o Senhor ele fala pra gente que ele está ali para cuidar, que ele está com a gente. Uma oração simples também antes de dormir, uma oração simples quando acorda, também é um louvor a Deus que a gente vai chamando para a nossa vida e para o nosso dia, né? E referente ao chamado que você disse, eu acredito que todos nós temos um momento. E eu acredito que cada um tem o seu momento para ter um encontro com Deus. Eu posso chamar o irmão ele pode não vir, mas um momento ele vai vir. Só que para ele vir, ele tem que ver que algo bom acontece lá. Então não adianta para mim vir para o rebanhão, vir para o encontro da igreja, passar o carnaval com Cristo, sendo que eu fico a mesma pessoa lá fora. As pessoas elas se sentem mais cativadas, ainda mais nós jovens, quando eles veem outros jovens vivenciando verdadeiramente. E aí, o que Deus ele quer mudar na nossa vida? Ele muda não somente a nossa rotina, que aí a gente vai incluir a igreja, a gente vai incluir um grupo de oração, que é muito bom, que a gente bebe e a gente se abastece do Espírito, a gente vai para a missa e vai mudando a rotina. Mas a rotina não é a única coisa que pode ser mudada. A forma que a gente se veste tem que ser mudada. A forma que a gente se porta tem que ser mudada. As palavras feias que a gente diz, elas têm que ser cortadas na nossa vida, porque não são palavras de vida, não são palavras que brotam do coração de Deus. É a forma que a gente se porta, a gente é carinhoso com o irmão. Às vezes o jovem que está do nosso lado está passando por um momento difícil, mas você não faz questão de falar com ele. E aí o irmão ele não vai conseguir vivenciar o chamado dele através de você, porque você é chamado para ser um missionário, você é chamado a ser um pescador de homens, sendo que você continua a mesma pessoa. Aí é como se estivesse vivendo uma dupla personalidade. É uma pessoa na igreja e uma pessoa fora da igreja, que não consegue evangelizar com suas ações. Aí então eu prezo isso, a questão da minha forma que eu me porto também com as pessoas de fora, a forma que eu falo com as pessoas de fora, a forma que eu me preocupo com as pessoas de fora. Eu posso não chegar em todo mundo e falar de Deus, porque eu sei respeitar o momento da pessoa, mas ela sabe que eu busco a Deus.
Em um momento que ela estiver preparada, ela vai me buscar e eu vou apresentar para ela o que Deus ele tem para fazer na vida dela. Né? A gente tem que sempre pensar também por esse lado, que a nossa maneira de estar nos locais, ela também é uma forma de evangelizar. Isso que você falou, Maria Eduarda, é realmente muito importante, né? Para a vida não só do jovem, mas de todo mundo. Como diz na carta de São Tiago, capítulo 2, se eu não me engano, que ele fala que o homem ele não é justificado apenas pela fé, mas também pelas obras, né? E que as obras são importantes, ou seja, não adianta eu sair do rebanhão e continuar vivendo a mesma vida que eu vivo lá fora, né? E muitas pessoas que estão nesse deserto espiritual vêm para o rebanhão com essa intenção de ter uma consolação, de buscar alguma coisa, e muitas vezes não tem, né? E é nesse momento que você tem que se apegar ao Cristo, na confiança com o Cristo, né? E na certeza que você tem, que não teve aquela consolação naquele momento, estou passando por aquilo, não tive aquela consolação, mas é importante, é esse Cristo que eu acredito, é nesse Cristo que eu confio, porque muitas vezes eu não vou sentir essas paixões. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes você tem essa frieza espiritual que parece que você não está sentindo, não estou conseguindo sentir, e isso desanima o cristão. E é aí que ele tem que continuar perseverando. Ah, meu irmão, o desânimo sempre vem. De vez em quando a gente se pega triste, a gente fica assim meio pra baixo, a gente sente que Deus, parece que Deus ele não ama a gente, ele ama o irmão do lado, ele ama todo mundo, mas ele não ama a gente. Porque a gente se deixa desanimar. E a gente não pode perseverar nesses sentimentos ruins. Mas a maioria das vezes isso é culpa porque as pessoas elas não querem ter uma fé verdadeira. Elas querem ter uma fé do que aquilo que elas veem. Então, por exemplo, eu vou pro encontro lá do rebanhão, vou lá pro rebanhão, em carnaval com Cristo e tal, vou vivenciar essa experiência. Se um pregador que vem de fora, ele não fizer um momento de oração e eu não chorar, foi porque foi ruim. Não presta. Se o pregador falou palavras e tal e não tocou meu coração, não presta. E a pessoa ela vai se pegando nisso. Tô indo pro grupo de oração, tô perseverando toda semana, mas Deus não tá tocando meu coração. Eu não tô chorando, o irmão do lado, você acaba de chorar, mas eu não tô chorando. Eu não sinto nem meu coração bater mais forte. Mas o que é isso? É as barreiras que a gente cria. São as próprias barreiras que a gente cria. A gente vai criando umas barreiras no nosso coração que impedem que o amor de Deus ele passe. É igual o irmão estava falando, um coração de pedra não entra nada. Um coração fechado, Pedro, com pedras que impedem que o amor de Deus ele ultrapasse, que o carinho, que coisas boas ultrapasse. Sabe? E assim, é normal de vez em quando a gente desanimar, mas é nesse momento de desânimo que a gente tem que perseverar mais, a gente tem que buscar mais, a gente tem que continuar na nossa missão. Porque não adianta eu desistir na primeira vez. Se a gente desistir na primeira vez, Deus ele tem planos pra ti, tu vai desistir agora. Só porque tu não tá chorando, só porque tu não tá sentindo, só porque tu não tá sentindo um arrepio, a tua mão não tá formigando como da primeira vez. Porque tem gente que quer viver só daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. Mas o Senhor, ele pede uma fé verdadeira. Nem tudo tu vai ver e nem tudo tu vai sentir, mas Deus ele vai providenciar, ele vai continuar fazendo na tua vida. E na vida do teu irmão também. E eventualmente, na vida da tua família. Na vida dos teus amigos, na vida dos teus colegas de trabalho, e ele vai continuar perseverando contigo e modificando a tua realidade. Mas primeiramente ele tem que me modificar, ele tem que me modificar aqui dentro, eu tenho que me tornar forte na minha fé, para que eu não necessite dessas demonstrações, mas que eu acredite que Deus ele sempre está comigo, que nenhuma barreira, nenhum desânimo e nenhuma preocupação ou nenhum momento difícil é maior do que a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para mim. É aquilo, né? Amar é muito mais do que realmente um sentimento. Amar é uma decisão, você decide, né? Eu decido amar, então eu vou buscar amar mesmo não sentindo, né? Então eu vou buscar amar a Deus muitas vezes no deserto, não estando sentindo Ele, mas demonstrando o amor com as minhas ações, com os atos. E com a certeza que ele sempre está com a gente.
A gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Ontem eu estava em Pacajá e aí durante a pregação eu falava isso para eles. Às vezes vai surgir amizades que são momentâneas e tá tudo bem. Elas têm que sair da tua vida. Tu não pode te prender a essas amizades. Por quê? Porque elas são amizades momentâneas. E muitas dessas amizades momentâneas, elas vão te machucar, elas vão te ferir, elas vão estar ali só para te causar dor. E aí depois ela vai sair e você vai se permitir ou não continuar naquela dor. E por momentos, quando eu começar a perceber que algumas amizades não são boas, você vai se sentir só. Mas só que nesse momento que você se sente só, ele é necessário você sentir. Porque quando a gente se sente só e a gente percebe que a gente não está só, porque Deus sempre está com a gente. Deus, ele nos ama ao ponto de nunca nos abandonar, mesmo quando a gente não está prestando para nada. Mesmo quando a gente está fazendo tudo de errado na nossa vida. Mas Deus, ele continua nos amando, ele continua nos chamando, ele continua ali com a gente. Ele continua no nosso íntimo, no nosso particular. Como dizia Santa Teresinha, né? O meu amor solitário é estar sozinho com Jesus. Mas nós estamos chegando ao final agora do nosso podcast. E para que a gente pudesse chegar mais nesse finalzinho e encerrar com algo mais voltado para o público, eu gostaria que você, Maria, pudesse deixar uma frase ou até mesmo aí uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão vendo o podcast agora ou que irão ver, né, futuramente, que nós iremos deixar disponibilizado aí na internet. Ai, meu Deus. A minha dica é para quem xingue. Eu gosto dessa dica. Gente, antes de ter um encontro verdadeiro com Deus, de vivenciar Deus e buscar a Deus na minha vida, eu falava uns xingamentos feios, sabe? E por conta de amizade. As pessoas falam ao teu redor, tu vai colhendo na tua cabeça e isso fica. E de vez em quando você solta. E a minha dica é para você que está tentando sair dessas palavras ruins, faça a seguinte situação. É uma dinâmica que você vai fazer consigo mesmo. Toda vez que você xingar, você para o que está fazendo e reza um Pai Nosso. Ao ponto de você estar na escola, que isso aconteceu comigo, de eu falar um xingamento e eu parar e ficar assim, ó, rezando lentamente. E os meus colegas falam assim, tá tudo bem, Eduardo, tu tava falando não sei o quê. E eu ali, calma que eu tô rezando, tipo assim, calma que eu tô rezando aqui. Amém! E aí isso ajuda, isso é uma dica que eu dou para os jovens, para as pessoas também que estão escutando a gente, não somente os jovens, mas que você quer se vivenciar dessas palavras ruins, porque você não pode guardar isso dentro de ti, isso não pode ser algo do teu cotidiano, tá? E uma frase que eu quero deixar para vocês é ser de santo como o Pai é santo. E a santidade ela é buscada no diário, é no dia a dia. Ela não é buscada em um encontro, ela não é buscada num grupo de oração, mas ela é buscada no nosso íntimo, da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro do nosso particular. É isso que a gente tem que buscar. Muito bem, queremos aqui agradecer a nossa convidada, né? Agradeço o meu companheiro Júnior aqui ter aceitado fazer o programa conosco. Agradeço a nossa convidada, Maria Eduarda, que estará pregando hoje no Rebanhão de Carnaval com Cristo, que voltará 2h15, 2h30 a nossa live, tá? Se você não puder vir, acompanhe conosco, RCC Tucuruí Oficial. Sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube, que estaremos lá, ok? No mais, quero agradecer a todos pela participação, todos vocês que estão conosco, né? Mais uma vez, reforço o convite que ela vai estar pregando hoje aqui, né? E que... Assistam, né? Tira esse momentinho, 15 minutos, 30 minutos, né? Do seu dia. Não vai te matar, eu tenho certeza, né? Em nome de Jesus. Quero também agradecer a Deus por esse momento, né? Por estarmos aqui presentes. Passamos por momentos muito difíceis, que foi a pandemia. E estarmos aqui vivos e com saúde, com toda certeza, é muito gratificante. É uma graça de Deus. Só também reforçar os agradecimentos do João e lembrar que o Rebanhão de Carnaval vai até amanhã, até meio-dia de amanhã, então você ainda é convidado a vir para o Rebanhão de Carnaval. Você pode vir para a pregação, ver aqui presencialmente, se você não quiser acompanhar pela internet, vem presencialmente ver aqui a Maria Eduarda, que é uma grande pregadora, então você já pode participar. Vai ser que horas a sua pregação, Maria? A minha pregação é às 2h30, agora à tarde.
Então vocês já estão convidados e agora deixo aberto para que você possa fazer seus agradecimentos. Nosso muito obrigado. Maria. Sim, eu agradeço essa novidade. Vocês viram, eu fiquei meio preocupada, é a primeira vez que eu faço isso, mas eu tô aberta ao novo. Eu fico grata pelo convite, fico grata pelo chamado, eu fico grata a Deus também pelas providências e pelas coisas boas que Ele vem fazendo. Esse retiro, esse tempo de carnaval, eu tive a oportunidade aqui vai ser a terceira pregação que eu tive a oportunidade de fazer, né, de ser chamada. Então, para mim está sendo muito incrível poder passar por alguns lugares para vivenciar experiências novas, e é isso que eu quero, vivenciar o novo de Deus na minha vida, vivenciar e beber aqui com vocês da graça, e quando eu retornar no final do dia para minha casa, eu conseguir dormir em paz e falar assim, ufa, eu fiz aquilo que Deus ele queria, as missões que Ele quis me dar, eu consegui finalizar e eu perseverei e eu não desisti, mesmo quando dá aquele medo, porque você vai para um lugar diferente, pessoas diferentes vão te escutar. Ainda mais agora que tem câmeras, enfim, vamos lá, galera, assistam. Eu vou dar trabalho para vocês, eu ando muito, tá? Eu quero que vocês vejam aí os pontos estratégicos. Eu vou dar trabalho pro cara da câmera e pra moça da câmera também. Muito bem, no mais é isso. Esse foi o nosso Carisma Cast de hoje, né? Nossa segunda edição. Ano passado tivemos. Hoje não foi o último, né? Amanhã teremos Carisma Cast novamente para vocês nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, né? Mais tarde teremos o Carisma Cast. Então fiquem de olho no meu, no seu, no nosso Carisma Cast. Muito obrigado e até mais. Tchau.